Opa, desculpa aí a gente que tivemos um probleminha técnico aí, tá? Vamos chamar todo mundo de novo aí, tá bem? Vamos ver quem mais aí. Desculpa quem tá entrando novamente, tivemos um problema técnico, tá? Estamos iniciando aí novamente, já tá quase na hora, né? Tá? Vamos ver aí se o... Opa! Aí, Alex. Aí, vai dar certo agora. Tá bem? Estamos aguardando o Alex entrar. Ainda faltam 1 ou 2 minutos para iniciar, tá bem? Que gostaria de agradecer aí novamente quem iniciou antes. Então, como vai ficar gravado esse início aqui, né? Lembrando que se alguém precisar de algum tipo de certificação, entrar em contato com a gente, tá? Nome, CPF, RG, data de nascimento e e-mail, tá bem? Ou professora Iracilda Fontanella lá, coordenadora do curso de Engenharia Agrícola da Unipampa, Campus Alegrete, tá? Prazer em revê-la aí. E se alguém não conseguir nessas 24 horas assistir, né, por algum motivo, que nos comunique que a gente pode de alguma forma, então, solicitar, acho que caiu o Alex, vamos chamar o Alex de novo, hein? A gente pode encaminhar depois um link para quem possa assistir, tá bem? Então, opa, eu acho que agora vai dar. Boa tarde, Alex. Oi, tô aparecendo aí pra você? Tá aparecendo, já estamos ao vivo aí, tá? Opa, saiu, vamos lá de novo. Saiu, não tem problema, é assim mesmo, até a gente, né, se acostumar, é isso aí mesmo. Pronto, voltamos aí, É. tudo bem aí? Tu vai ver que na tua telinha vai ter um xizinho, assim, se tu clicar nesse xizinho, tu cai do online, tá bem? Sim. É que eu tô aqui com Então, um transmitir, um recusar, e quando eu clico transmitir, fica uma, eu não consigo lhe ver aqui na minha ah, exibição aqui da tela, entendeu? tá bem, tudo bem, mas nos conhecemos de longa data, assim, É verdade. a minha cara feia tu não precisa ver, não. A Tá, da Bruna é melhor, olha pra Bruna pronto. aí. É Bruna, que boa eu não tô, tarde, tá? eu, E as crianças aí, né? tamo aqui. Nós estudamos juntos, então temos uma certa liberdade para brincar, assim, né? De verdade. Você tá conseguindo me ver perfeitamente aí, não? Tô. Se você quiser Beleza. baixar um pouquinho mais a tela, eu te vejo mais, mas também é só por uma questão de estética. Pronto, é que Isso, eu não tô me vendo, perfeito. mas tô me ouvindo aqui e você vai me dando feedback direitinho. Então tá Beleza, bem, Gisele? então beleza, querido. Então, na verdade, acho que a gente inicia para você porque a, a tecnologia nos permite, né, que seja um de cada vez, não conseguimos fazer vários ao mesmo tempo. Interessante fosse que a gente discutisse, né? É. Mas não, ainda não conseguimos isso. Mas eu queria iniciar, né, dizendo por qual que é a ideia disso, né? A ideia da gente ter feito essa live, né? Na verdade, Uhum. é, é, a gente está fazendo todas essas lives é porque a gente tem que manter aí algum tipo de motivação para os nossos alunos, né? Até para nós mesmos aí durante a pandemia, né? E aí a Verdade. gente resolveu conversar com os colegas aí mais próximos, né? Os nossos próprios alunos e os colegas que já passaram aqui com a nossa, pela nossa, assim, pela, pelos nossos trabalhos, né? Com trabalhos em Isso. conjunto e tal. E a ideia, então, é a gente conversar um pouquinho sobre saúde e segurança no trabalho. Óbvio que, né, é um tema extremamente complexo, né? Nós não vamos pegar
todo o Esgotá-lo tema, agora, né? né? Simplesmente impossível, né, Alex, Isso, esgotar verdade. isso, né? Mas eu queria realmente, então, só dizer um pouquinho do laboratório, né? O laboratório faz parte Fala. do Centro de Engenharias, né? O Laboratório de Agrotecnologia. E a gente tem trabalhado com essas linhas que a gente vem apresentando aqui, né? Mas, Alex, conta um pouquinho aí da tua história, né? Do que tu trabalhou até agora, o que tu fez, né? Eu acho que tu tem uma história bem interessante para contar aí, por favor. Hein? Fala um pouquinho Pronto, de bem. ti. Falo sim. E para quem não me conhece, né, nós estamos começando aqui essa live. Meu nome é Alex, eu sou engenheiro agrônomo e sou engenheiro de segurança do trabalho também, né? Consegui juntar essas duas paixões na área de segurança do trabalho rural, que é a que eu venho me dedicando, né? Como engenheiro agrônomo há 14 anos, mais ou menos, e como engenheiro de segurança do trabalho, completando 10 anos agora da engenharia de segurança do trabalho, me dedicando prioritariamente às questões da segurança do trabalho rural, né? Eu sou natural do estado da Bahia, acabei fazendo essas formações iniciais aqui no estado da Bahia, onde eu estou atuando hoje. Hoje eu sou professor do Instituto Federal Baiano, né? Mas passei uma temporada no estado do Rio Grande do Sul, onde eu fui para fazer mestrado e doutorado na área de sementes e acabei fazendo até uma família, né? Meus filhos, minha esposa é daí de Pelotas, a minha filha é pelotense e o meu filho é do Alegrete, outra localidade que eu acabei passando aí pelo estado, né? Trabalhei na EBDA, que era a empresa de desenvolvimento agrícola aqui do estado, alguns outros locais também. E aí no Rio Grande do Sul eu fui professor por quase 5 anos do Instituto Federal Farroupilha, né? Especialmente no curso de Engenharia Agrícola e Tecnologia em Produção de Grãos, onde eu ministrava lá disciplinas relacionadas à área de pós-colheita e também às questões de saúde e segurança do trabalho com enfoque rural, né? O meu desenho profissional é mais ou menos nessa linha, né? Com um interesse muito grande pelas questões de segurança do trabalho em unidade de armazenagem de grãos, sementes e de beneficiamento de grãos e sementes também, porque o segmento rural ele tem uma certa invisibilidade do ponto de vista da segurança do trabalho, entende, Gisele? Ah, com certeza, né? Eu acho que tu trouxe isso, né? Quando tu entrou no mestrado, né? Os teus questionamentos eram muito em cima disso, né? E quando a gente ia para bibliografias, né, Alex, muito pouca coisa Isso. tinha na área rural, né? É difícil publicar, né, em revistas científicas, saúde e segurança do trabalho na área agrícola, né? Ou É muito mesmo tímido. é, É muito é, tímida a publicação, né? Aí, por uma grande sorte, eu consegui ter a sua acolhida, prioritariamente, né? Que foi minha orientadora, mestrado, doutorado, e do professor Leopoldo, do professor Vilela também, que abraçaram junto essa causa, né? A gente conseguiu desenvolver alguns trabalhos aí, especificamente na área de sementes, né? Mas aí o que que te afligia, assim, porque conta pra gente aí as tuas experiências, né, em saúde e segurança do trabalho, o que que mais te afligia nessa linha, né? As questões de saúde e segurança do trabalho, ela, especialmente meu rural, né, que é o nosso caso aqui, elas sempre me despertaram muito interesse e curiosidade, Zé, e os nossos colegas aí que estão acompanhando a live, né? Porque a segurança do trabalho, rural especificamente, ela tem uma origem antiga, né? O próprio Bernardino Ramazzini, que escreveu lá As Doenças dos Trabalhadores, é o livro marco da saúde e segurança do trabalho, ele dedicou um capítulo lá às doenças dos agricultores, isso em 1700, né? De, de Bernardino Ramazzini para cá, muita coisa mudou, obviamente, mas as questões de saúde e segurança do trabalho, elas não caminhavam na velocidade que outros segmentos produtivos avançavam em relação às questões de promoção da saúde e redução de acidentes e doenças ocupacionais. Então, foi de forma muito mais recente que isso está se destacando. Quando se falava em segurança do trabalho rural, a ideia central que se vinha logo era dos agrotóxicos, como se fosse o único risco ocupacional, né, do trabalho rural. E é um risco importante, óbvio, mas tem outros riscos, como segurança em máquinas estacionárias, máquinas agrícolas, riscos ergonômicos, riscos de origem química, de outras naturezas, né? Então, essa questão do trabalho, do trabalhador do campo e da cidade sempre foi tratado de forma muito diferente.
né? Isso até foi a Mas se Constituição a de gente 88. lembrar, né, Alex, isso mesmo que eu ia lembrar, se a gente lembrar, né, o agricultor, essa pessoa, trabalhador rural, não existia até a Constituição de 88, né, se eu não me engano, não é mesmo, Alex? Existia com a legislação talvez mais pobre e própria, né? Então, a partir da Constituição de 88, que o trabalhador do campo e da cidade foram equiparados. E isso foi um grande avanço assim, para nós que somos do segmento do agro, né? Tentar tornar essa relação empregador-empregado a mais justa possível. Né? Então, depois disso, caminhou mais um pouquinho e hoje a gente tem a NR31, que é a norma que tenta dar algum regramento às condições de saúde e segurança do trabalho. Na agricultura, na pecuária também, na silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, o desenho da segurança do trabalho rural é mais ou menos esse, né, que a gente apresenta aqui de forma bem resumida, óbvio, né, nessa conversa Ah, nossa. claro, claro. Mas assim, Alex, sendo assim bem sucinto, porque a gente, ou se a gente se concentrar na área de sementes, vamos dizer assim, qual que são Sim. os riscos e os perigos assim mais evidentes, né, que a gente tem que alertar quem trabalha, o responsável técnico, né, até porque todos nós, né, a gente tem que lembrar, né, que como engenheiros, né, não importa se é agrônomo, se é de segurança do trabalho, se é agrícola, se é, enfim, né, nós somos responsáveis, né, o Código de Ética do CREA diz que nós somos responsáveis pelos nossos pares e pelos nossos subordinados. E muitas vezes isso não precisa necessariamente, né, a gente ser o responsável técnico pela segurança do trabalho, e mesmo assim nós somos corresponsáveis. E muitos Isso. dos nossos colegas não têm ideia disso, né? Então, o que a gente pode alertar a eles? O setor de sementes, que é esse que a gente está se dedicando agora a estudar aqui, né, ele tem umas particularidades, né, que assim, tem uma presença de muitas empresas multinacionais, que tem origem de países que têm uma cultura de segurança muito maior do que a nossa cultura de segurança no Brasil, e isso acaba tornando o segmento de sementes um recorte em segurança do trabalho nesse cenário do trabalho rural. Né? Ou seja, o setor de sementes ele é um pouco melhor, vamos dizer assim, do que outros setores produtivos rurais. Por quê? Porque se beneficia dessa cultura de segurança de padrões internacionais que a gente acaba adotando aqui. Então, o profissional ele tem que estar atento, conhecer o seu ambiente dentro das unidades de beneficiamento e armazenagem. Você está mostrando aí uma imagem de uma unidade simples, né, uma unidade de ensino, vamos dizer assim, em relação ao beneficiamento, mas ela já apresenta algumas coisas que a gente pode relatar. Primeiro, as questões dos riscos físicos, químicos e biológicos existentes nas unidades. Né? Esses três riscos eles são até os mais estudados, porque resultam lá nos adicionais de insalubridade e periculosidade, e assim ganhou bastante preocupação, especialmente no setor de higiene ocupacional. Mas nós temos outros riscos. Um deles, assim, bem forte, é o risco de origem mecânica, né? Aquele que é produzido especialmente pelas partes móveis de máquinas e equipamentos, os equipamentos de unidade de beneficiamento e armazenagem, e você vai concordar comigo, talvez aí, Gisele, eles têm uma obsolescência muito grande, né? Então, são os mesmos, evolui pouco, né? Demora muito para ser substituído, e essa obsolescência acaba sendo um limitador para as condições de segurança. Então, o nosso colega engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança, o técnico de segurança do trabalho, que está desenvolvendo atividade nas unidades, deve ter essa atenção especial a máquinas e equipamentos, porque elas produzem muitas lesões, especialmente mãos e punhos, né, que são os principais pontos de lesões. Além disso, nós temos os riscos ergonômicos, especialmente no trabalho rural, que a mão de obra é a mão que faz mesmo, é a mão do operário que faz, carrega bastante coisa, transporte ferramentas, né? Então tem que ter esse olhar também amplo em relação às pessoas. E nós temos aí um sexto risco, que muitos professores até não tocam muito nesse assunto, professores da área de segurança, e eu gosto de frisá-lo, que são os riscos psicossociais, hein, Gisele? Porque é aquele que é um risco bem esquecido assim no trabalho rural. Se a gente for analisar hoje, talvez, o risco psicossocial com o cenário que nós estamos Atual. Atual, o risco psicossocial dentro das empresas rurais, especialmente unidades de beneficiamento e armazenagem. Se você perguntar a qualquer trabalhador em sã consciência, hoje ele está com medo, ou de adoecer, ou de perder o emprego. Entende? Então, o risco psicossocial, ele é um risco que ele é um pouco varrido para debaixo do tapete, mas a gente tem que trazer ele à tona e discutir as condições, não só de saúde, segurança e ergonomia que o trabalhador está,
mas as condições psicossociais. Esses são assim, os principais pontos que os nossos colegas devem se atentar nesse momento e nos demais momentos, né, da gestão de unidades de beneficiamento e armazenagem. Viu, mas Alex, eu queria frisar que tem algumas coisas que estão mudando, né? E não é pela Sim. NR12, tá? Ou por outra NR que a gente esteja sendo pressionado muitas vezes. Ela é pelo próprio volume de trabalho da empresa, né? Eu já tenho visto muitos, principalmente unidades de grãos de grande volume, né? Por exemplo, pequenos equipamentos, pequenas ferramentas para abrir para abrir carroceria de caminhão, né, à distância, para não ter problema de dedos, né, de lesão de dedos ou de mão, né. A gente também tem visto muitos equipamentos de transporte de lenha, né, de biomassa, para que o operador não tenha que ficar tão próximo assim da fornalha, né. Fornalhas mais seguras. Então mas isso muitas vezes vem da própria indústria, no sentido que a indústria tem um professor pardal que faz adaptações, né? E isso muitas vezes não é levado para... Não normatiza, né? Não normatiza Exatamente. e Não é um fica equipamento aquela... patenteado, não Isso, consegue nada. ser reproduzido, É né? uma atividade inventiva do operário. Então, é o operário que está se colocando em risco. Então, ele começa a ver que se ele fizer mudar o procedimento, ele consegue fazer daquilo da forma mais segura, melhor, mais rápido que seja, né? E aí, nós temos muito a aprender com os operários, né? Das É unidades de verdade. beneficiamento e armazenagem. Muito mesmo. São excelentes professores. Eu respeito bastante. Aprendo muito com eles em toda oportunidade que eu tenho. Não, pois é, e outra coisa, né? Vamos falar um pouquinho dessas unidades, porque tu levantaste muitos desses riscos, desses perigos, né? Que, para mim, a questão do ruído, né? A gente tem muitos equipamentos que são abertos ainda com movimentação exposta, né? Então a gente poderia falar um pouco da NR12, mas eu queria que tu falasse um pouco de particulados, de ruído, essa linha que tu Falo sim. levantaste com bastante propriedade, né? Então tu tem muito dado, muita coisa. Eu vou fazer um apanhado geral, né? Assim, bem breve. E a primeira coisa que me chamou muita atenção nessas visitas a unidades de várias partes do Brasil, né, Gisele? Eu estou atuando hoje aqui no Oeste Baiano, mas já atuei bastante na região aí sul, e a gente identifica realmente o ruído originário do maquinário de beneficiamento, ele é perturbador. Ele é perturbador, acaba atrapalhando a condição de trabalho. Não é só produzir a surdez no operário, isso ele é capaz de produzir também, mas ele torna o ambiente pouco produtivo, pouco amigável, aquela relação do trabalhador com o seu posto de trabalho. Então, muitos equipamentos ainda são bastante ruidosos. Tem um esforço enorme de muitas empresas para tornar eles mais seguros, proteção de partes móveis, redução de ruído, né? Mas ainda também carece de um pouco mais de velocidade, talvez, nesse sentido. Outra coisa que a gente acabou fazendo nesses trabalhos aí a campo, que você participou efetivamente, foi em relação à qualidade do ar no interior das unidades, né? Hoje, com essa questão do coronavírus e pandemia e tudo mais, a gente tem que ter um olhar especial com o trabalhador de UBS, porque o trabalhador de UBS ele está exposto lá a uma série de particulados em suspensão, e esse particulado em suspensão pode adentrar o seu pulmão, talvez trazendo algum prejuízo para a função respiratória, né? Então, a qualidade do ar no interior do UBS é extremamente importante ser monitorado. Outra coisa que eu observei é uma questão atitudinal, porque muitas pessoas têm a ideia da segurança do trabalho como uma ciência que é focada no EPI ou focada no EPC, né, que é equipamento de proteção coletiva, no equipamento de proteção individual, que são mega importantes os dois, mas a segurança do trabalho ela é atitudinal. E como é que a gente muda a atitude das pessoas? Treinando. Né? Então, é importante demais isso, porque a saúde e segurança do trabalho ela não pode ser vista ainda como um custo da produção. Ela tem que ser vista como ela é integrada à própria produção. Até porque a engenharia de segurança do trabalho ela é um recorte, é um pedacinho da engenharia da produção. Não é verdade? Então a gente acabou vendo bastante desses riscos aí e não são fáceis as medidas para fazer a redução, a atenuação. Ninguém está dizendo que é simples, mas a gente ter esse olhar em relação
ao monitoramento dos riscos é de suma importância para poder tornar esses ambientes mais seguros. Eu acho que essa é tuas palavras são bem focadas, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar no coletivo, né? Então, vocês vê, vou voltar naquela imagem que a gente tinha colocado anteriormente ali, né? No qual a gente vê um pequeno... Não estamos falando da empresa, né, gente? Porque, na verdade, pouco importa qual é o equipamento, a marca, né? Mas ali a gente tem ali uma densimétrica, eu acho, né? Sim. E ela totalmente aberta, né? Um equipamento que tem, então, ventiladores, que tem um sistema oscilatório, né? Que é ruidoso, tão pouco, né? Claro que pode haver outros diferentes. Lá atrás tem um conjunto de peneiras, né? Então, você imagine... e o Alex levantou isso, então por que não trabalhar no coletivo primeiramente, né, enclausurando esses equipamentos, né, tornando esses equipamentos, mas a manutenção, a dificuldade de visualizar, né, então a gente está provocando, talvez com essa live, né, Alex, que a gente entre num nível, né, de equipamento que a gente consiga muito mais do que produtividade, mas também que a gente consiga ambientes mais adequados, né? Então, sim, sabemos que o quão complexo é vamos dizer assim, uma automatização, né? O controle e automação de uma unidade industrial, sabemos disso, a gente tem tentado trabalhar com isso, mas olha só, eu estou mostrando os resultados da tua tese, né? Alex, me lembra se da tua tese, né? Então, é um mapa de ruído, o Alex fez um mapa de ruído, e aí se vocês verem que o A, né, que é esse da direita, aqui acima, ele mostra nesse círculo aonde está, então, a máquina de ar e peneiras, né? Dentro só ela funcionando. Aí depois o B é a mesa densimétrica, aquela que a gente mostrou anteriormente, só ela funcionando. Vejam que como a reverberação, né, essa onda sonora, ela se propaga dentro da OBS. Quer falar um pouquinho sobre isso, Alex? Acho que a gente está sendo muito específico, mas acho que é interessante para a gente, muitas vezes, alertar, talvez números alertem as pessoas. Eu acho que assim, existe uma série de maquinários, eles podem ser avaliados de forma separada, mas é o efeito combinado deles que acaba trazendo prejuízo para o trabalhador, né? A gente tem um equipamento extremamente ruidoso, se for analisar só esse aspecto ruído, né, que é o separador de espiral, mas já tem um esforço também na melhoria desse equipamento, ainda não na velocidade que precisa, a gente encontra bastante operando aí de forma aberta, né, mas que pode ser melhorado. Então, é um somar de riscos, na verdade. Esse risco específico do ruído, ele foi analisado, né, até resultou em outro trabalho com a tentativa de transformar um separador de espiral mais seguro, né, e outras máquinas podem se valer desses benefícios do sistema de clausura. Porque é a clausura que vai reduzir a propagação dessas ondas sonoras aí pelo interior das unidades de beneficiamento e armazenagem, né? Legal. E acho que vamos para talvez uma das últimas perguntas para ir para tuas considerações. Um dos resultados do teu trabalho que é bastante interessante, né, é que quando você captou esses particulados, né, coletou esses particulados, você também fez a análise dos fungos, né, desses particulados também, né? Quer comentar um pouquinho, e bactérias também, desculpa, quer comentar um pouquinho disso? Eu quero isso, eu acho espetacular, especialmente para o momento que a gente está, porque talvez quem esteja operando nesse momento esteja em unidade de beneficiamento, né, pelo momento de safra, e unidade pós-colheita, ou em laboratórios. Então, são situações bem distintas. Quando esses micro-organismos aí, eles estão aderidos às superfícies das sementes, quando eles estão em operação de beneficiamento, esse particulado,
ele entra em suspensão. Esses micro-organismos, ele começa a fazer parte do material em suspensão. Tá? Então, aquele ar, aquele ambiente respirável da UBS, ele começa a ser alterado pela quantidade de particulados, que é fragmentos de grãos, essa série de micro-organismos aí que está listados, né? Além de outros. E esse ar, se é que a gente pode chamar assim de respirável, é o que o operário que trabalha dentro do interior da UBS acaba respirando. E essa má qualidade do ar durante o beneficiamento, ela pode ser atenuada com o uso de equipamento de proteção individual ou com o uso de filtros, né, para tornar esse ambiente com uma qualidade do ar mais interessante. Isso aí é um trabalho que outra pessoa pode fazer assim muito mais a fundo, é um trabalho bem interessante, especialmente agora quando a gente se fala nas questões da saúde pulmonar, né, a gente precisa estar com os nossos pulmões a plena saúde, porque, inclusive, é o órgão mais afetado assim, pelo coronavírus, no caso específico aqui dessa semana, que é o que está na nossa frente, né? Então, é importante manter essa saúde respiratória. Então, Bom, pode falar. não, que interessante, né, Alex? Porque, na verdade, isso é uma falha do sistema de captação de pó, né? Então, eu acho que a gente, Isso. como engenheiros, a gente tem que primar pelo sistema de captação de pó. Os nossos sistemas de captação de pó estão muito precários, né? Realmente é Uhum. muito difícil dimensionar um sistema de captação de pó, mas a gente tem que encontrar, né, ambientes, empresas confiáveis para fazer esse tipo de trabalho para a gente ali, porque a captação de pó muitas vezes ela não é vista, né? Esses particulados eles não são vistos a olho nu, Isso. assim, né? Uhum. Então, quer falar um pouquinho disso? Acho que isso fica mais complicado ainda, né? É verdade, a gente também subestima os micro-organismos, né? Tudo que não está, como o Tomé, né? Tem que ver para quê, para crer. Tudo que a gente acaba não vendo, a gente acaba subestimando. Então, o monitoramento da qualidade do ar, agora, inclusive, as empresas, pode ter algumas empresas semente, até assistindo aqui a nossa live, né? Um momento oportuno para fazer uma revisão, para fazer as devidas manutenções nesse sistema de captação de poeira dentro das unidades, porque é importante nesse momento, reforçar as boas condições do ar respirável dentro da unidade de beneficiamento e armazenagem. É verdade, bem lembrado. Bom, Alex, para a gente finalizar aí, que dicas, né? Eu tô colocando aí para o pessoal, acho que a gente já colocou também no Instagram do grupo aqui, que é um material que o PET da Engenharia Agrícola fez para áreas agrícolas, assim, rurais, relacionada a essa pandemia. Mas com a tua experiência, o que você gostaria aí de dar dicas, enfim, gostaria de dizer disso, né? Gisele, eu acho que esse cenário acabou mudando tudo em relação aos nossos procedimentos. Está um momento, inclusive, muito oportuno para se falar de saúde e segurança, né? Que muitas vezes é subestimada também. Mudou tudo, especialmente no meio rural, onde as pessoas se cumprimentam, tem uma relação muito próxima e amigável. Acabou que as pessoas hoje não estão se evitando se cumprimentar, né? Essa é a realidade de campo que a gente está identificando. Os trabalhadores e os produtores evitando ao máximo a visita externa, evitando sair das propriedades rurais, e isso é importante. Acaba afetando um pouquinho os nossos colegas aí que trabalham como RTVs, né, que estão tendo uma dificuldadezinha para poder visitar os produtores, mas que isso é passageiro também. E existem outras ferramentas, exemplo do WhatsApp e tudo mais, né, porque a gente tem encontrado talvez alguns produtores com medo, né, de ser visitado, e com razão. A idade média, mais ou menos, do nosso produtor é em torno de 50 anos, muitos têm mais de 60 anos. O campo é moderno, mas é um campo envelhecido também, tem as questões sociais que estão envolvidas nisso aí, né? Tem bastante gente que discute isso, até melhor do que eu. Então, o nosso público do agro é um público também que é um pouco envelhecido e talvez esteja assustando um pouco, e muitos fazem parte do grupo de risco. Em relação ao setor de sementes, falando para esse setor especificamente, nós temos duas situações que vale a pena dar essa dica. São os trabalhadores que estão no controle de qualidade, laboratório. Esse grupo de trabalhadores é muito simples trabalhar com ele, muito fácil, porque o próprio manejo do trabalho no laboratório já exige uma série de rotinas de higiene. Então é muita limpeza, muito álcool, muita lavagem de mãos e tudo mais. Então é um grupo simples para fazer esse trabalho.
tem uma facilidade de uma compressão maior, mas o grupo de trabalhadores de UBS carece lá, talvez, de um reforço em relação ao monitoramento da qualidade do ar, para fazer a proteção respiratória que seja a maior possível para esse grupo de trabalhadores. E em relação a outro grupo de trabalhadores, para finalizar, é o transportador externo, né, Gisele? Porque nós não fazemos agricultura sem o pessoal do caminhão, é o caminhoneiro, é ele que faz o transporte de produto agrícola. Então a gente está vendo uma interiorização da pandemia, mas pior do que uma interiorização às cidades pequenas é chegar na zona rural. Se o povo do campo adoece, começa a comprometer outra série de coisas. Então, é necessário ter uma atenção especial com o transportador, que é o caminhoneiro. A primeira coisa, esse é o principal recado, não hostilizar o caminhoneiro. O caminhoneiro está fazendo o trabalho dele, ele vem de diversas regiões do Brasil, mas ele está realizando o seu trabalho. Então é importante que faça uma acomodação especial para esse trabalhador, que faça um serviço de refeição adequado para ele também, que trate de forma respeitosa, né? Que oriente em relação à higienização do veículo. Sugiro aquelas unidades que têm recebido bastante caminhões que façam a ativação do sistema de rodolúvio, que muitas têm rodolúvio, mas acaba não utilizando, fica funcionando como uma espécie de quebra-mola invertido. Coloque rodolúvio, oriente o caminhoneiro em relação à higienização, e o mesmo vale para tratorista também, em relação à higienização do trator agrícola ou do caminhão agrícola, né? Então, em linhas gerais aí, é mais ou menos esse que é o recado. Eu acho que são muitas coisas a ser discutidas, né? E hoje aqui só são essas ideias centrais mesmo que vale a pena despertar. É um despertar para a saúde e segurança do trabalhador. Essa foi a ideia do live mesmo. Alex, eu queria te agradecer enormemente aí pela parceria, pela tua disponibilização, também pela tua propaganda aí junto aos teus, né? Acho que é extremamente interessante, não é porque a gente tem a distância, né, logística, vamos dizer assim, que a gente não pode estar interligado. O agro tem muitas coisas iguais, né? Não é porque tem calor aí na Bahia agora e eu tô de camiseta comprida aqui que a gente não tem muitas coisas semelhantes, né? Então, muito pelo contrário, acho que essa troca de informações é bem interessante aí. E aí eu vou te derrubar aí, fica à vontade para dar o teu tchau, que aí nós vamos agora achar o Alexandre da Meta aí no grupo aí. Tá bem. Eu queria agradecer, então, Gisele, pela oportunidade, pela amizade que nós temos, né? E pelo companheirismo e pelo entusiasmo em relação às questões de saúde e segurança do trabalho rural, né? Nós sabemos que são poucos profissionais que se dedicam a isso, e fica aí até o alerta e o convite, né, para essas pessoas que estão nos assistindo aqui nessa live, né, para abraçar um pouco essa importante temática, né? Nós que somos profissionais do agro, nós temos que ter em mente, só tem agricultura se tiver gente. É isso aí, muito obrigado. É verdade. Abraço, Alex. Tchau. Valeu, até mais, tchau, tchau. Então agora vamos ver se o Dameto tá aí, né? Para a gente conversar um pouquinho também com a experiência do Dameto, né? Eu vi um sobrenome parecido aqui, né? Mas a Júlia Dameto, né? Que eu acho que é a esposa do Dameto. Me corrigem aí se é ou não, mas não consigo ver o Alexandre Dameto aqui no grupo. Alexandre, dá um oi aí, se você estiver por aí. Tá? Então, na verdade, o Géry, eu deixei até fixado aqui, o Dr. Géry Meneghello perguntou sobre as empresas estão adotando medidas de segurança por conscientização, por simples atendimento à legislação. Bom, a gente tem pessoas né, empresas de todos os níveis na área rural, como a gente também tem na área urbana, né? Mas a ideia é justamente a gente mudar esse sentimento de cumprimento legal disso, né, para a gente ir para um cumprimento de conscientização da necessidade que se faz a saúde e a segurança do trabalho na área agrícola. Bom, eu acho que o nosso convidado caiu e não conseguiu mais entrar aqui, né, o Alexandre Dameto, não consigo vê-lo aqui. Sei que ele estava aqui conosco, mas não estou vendo aqui o Alexandre Dameto.
tá? Mas a gente pode, então, iniciar aí um pouquinho do assunto do Alexandre, que foi até para um questionamento aqui das perguntas aqui do André Capeleira, né? O André Capeleira perguntou aí sobre tratamento de sementes industrial, né? Que foi o trabalho desse nosso colega, né? O Alexandre D'Ameto. O Alexandre D'Ameto foi nosso aluno durante o mestrado profissional aqui no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, né? E o Alexandre, ele fez um trabalho específico, né, em cima de, desculpa, de riscos, né? Ele levantou isso, riscos químicos, riscos físicos, bom, enfim, todos os riscos que se poderia ter no tratamento de sementes industrial, né? A gente sabe que, claro, tem o risco químico muito associado, mas a gente tem vários outros riscos dentro do tratamento de sementes industrial, né? No levantamento do trabalho dele, vocês podem ver aí que ele fez a maior concentração do trabalho dele, né, das respostas foi em cima de sementes de soja, né, mas a gente também tem tratamento de sementes de milho, que são muito industriais mesmo, né, dentro das grandes sementeiras que trabalham com milho, né, mas tem trigo, tem feijão e tem até em forrageiras. Então vejam que é bem amplo essa área, né, e que a gente tem empresas dos mais variados tamanhos, né, dos mais variados tipos, né, desde empresas pequenas até empresas maiores, né. Então, o tratamento de sementes, ele é muito voltado, então, a há grandes empresas, mas a gente tem um número considerável de pessoas trabalhando no tratamento de sementes, né? E se a gente for perguntado, né, sobre que tipos de programas, se tem programa respiratório, se tem o levantamento de riscos do ambiente, né, perigos e riscos do ambiente, então às vezes que não são, né, os dados daquela época do D'Ameto, não são de todos nem todas as empresas possuíam isso na época, né? A gente sabe que aqui no estado e também os órgãos ambientais de outros estados têm sido muito rigorosos, por exemplo, né, em bacia de captação, se a máquina, por exemplo, né, tem uma quebra, né, precisa fazer uma manutenção, está cheia, né? Então, que tipo de retenção vai ter desse produto? Como é que o trabalhador que vai estar ali, né, ele pode responder? Então, a gente tem que ter esse tipo de tratamento também, né? Tratamento no sentido não do tratamento de sementes, mas do tratamento do problema, né? Outra coisa que a gente vem notando cada vez mais, né, é a sacaria. Então a gente tem essas sacarias Big Bag, né, chamadas Big Bag, e essas sacarias faz com que a gente tenha um tipo de controle diferenciado, né? Então as sacarias Big Bag veio para resolver essa questão de transporte, né, de movimentação, né, muitas vezes feita antes, né, de sementes em sacos de 40 quilos, né, manualmente, e para o Big Bag, então, a gente tem que ter esses equipamentos de suporte, como empilhadeiras e toda essa estrutura para tal, né, então isso é uma coisa muito interessante. Então veja que não só no trabalho do Alex, que foi dentro do beneficiamento propriamente dito, né, aquele mapeamento de ruído, que ele levantou máquina de ar e peneira, bem como mesa densimétrica e também o separador espiral, que foi um grande problema levantado, que veio a ser realizado outro trabalho, no qual a gente, uma outra oportunidade, pode chamar também um colega para discutir isso, né, que é o colega Danilo Franchini, que também foi coorientado pelo professor Alex Leal, né, tá? Mas a gente tem essa questão do ruído,
né, muito bem marcada, né? Então, as nossas unidades de beneficiamento, tanto de grãos como de sementes, é uma pena que o Dameto não pode dizer aí, né? Porque ele vai ter essa percepção também de grãos, né? A gente está falando muito de sementes, mas grãos também, que o ruído é um grande problema. E a gente tem como responsáveis técnicos, né, que entender que problema é esse e compreender tudo isso. Então, vocês vejam que um dos resultados também do trabalho do Dameto foi que riscos biológicos, muitas vezes as empresas não identificavam os riscos biológicos. Algumas identificavam fungos, mas vocês podem ver que no trabalho do Alex Leal de Oliveira, né, o Alex Léo de Oliveira levanta isso, né, que há fungos, há bactérias nesses particulados que a gente sabe que existe em grande quantia dentro das nossas unidades de beneficiamento de grãos e sementes, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Bom, sobre os riscos ergonômicos, então, né, há uma variação aí, levantamento e transporte de peso, eu acho que tem, tem melhorado com essa questão do Big Bag, não só o Big Bag, mas com estruturas, né? A gente comentou aqui com essa questão do carregamento de biomassa até a fornalha de forma automatizada, que é uma coisa bastante interessante, né? A gente sabe que tem muita repetição de trabalho, isso é uma outra coisa, o professor Alex falou isso, né? Punho e mão, né? Muita lesão de punho e mão, né? E o esforço físico propriamente dito. Então, acho que é uma coisa que a gente pode também comentar aqui, tá? E aí, então, acidentes, riscos de acidentes, então, tem muitos que a gente veja que o arranjo físico inadequado, né, vejam que, né, quando a gente está falando não de unidade de grãos, mas unidade de sementes, a gente tem lotes, né, então a gente tem estruturas, então, né, quadras, identificação, e a gente tem que tomar cuidado que essas sacarias unidas, né, tem uma forma adequada de se montar, tem uma altura adequada para ela ficar estruturada, né, tem uma amarração na hora que a gente faz isso para que essa estrutura não caia em um trabalhador, para que esse produto não seja perdido ou para também não cair nas estruturas civis que a gente tem aí, né, muitas vezes, né, dependendo do lugar do país que a gente está, a gente gasta relativas pequenas fortunas, né, com estruturas civis no qual a gente tem controle térmico, né, então algum tipo de armazenamento térmico, né, então um isolamento térmico seria o mais adequado a se dizer nesse momento, e aí uma sacaria dessa cai, né, em cima desse isolamento térmico, que muitas vezes não é estruturado, né, ele não é para aguentar, né, uma tonelada caindo sobre ele, e aí o prejuízo do qual a gente tem é bastante grande, né, então a gente tem que enxergar, né, que isso é algo que nos dá por conta, né? E na hora que a gente está no momento desse, por exemplo, de colheita, né? Que a gente já está iniciando no processamento, é algo que a gente tem que lembrar, porque logo, logo a gente vai estar nessa rotina e se acontecer algo desse tipo, né? Então, vou mostrar uma figura aqui, né? Do André Capilera, da primeira live, né? Então veja, se esse tipo de amarração, né, dos lotes não tiver adequada, né, essa sacaria vai cair por cima do trabalhador que está ali ou por cima do operador da empilhadeira, e isso não é o que a gente quer. Então, quando a gente é responsável técnico, a gente tem que pensar, né? Então, aqui a parte civil é alvenaria, mas muitas vezes eu não tenho isso, eu coloquei numa aula semana passada, não coloquei aqui, mas a gente tem estruturas de isolamento, né, que são bem frágeis, porque a ideia é isolamento térmico, não é uma estrutura civil para sustentar alguma coisa, e com isso a gente cai nessa seara de
de ver uma unidade caída aqui. Deixa eu travar aqui a pergunta do Geri. Geri, o Geri está questionando aqui. Opa, peraí que. Outro ponto crítico são as atividades em locais confinados, como poços, fossos de elevadores, situações bastante comuns em unidades antigas. É verdade, a gente não levantou isso porque, de certa maneira, isso está sendo bem batido, né? Eu achei a foto que eu queria mostrar aqui, mas eu vou mostrar aquela foto do Alex de novo, que o Alex encaminhou. A gente vê que na área de grãos, isso já está sendo sugerido na parte de projetos, né? Já tem as empresas, né, já tem algumas empresas que estão sugerindo unidades sem posto de elevador, né, com estruturas levantadas, então a própria moega alta, né, para justamente a gente não ter esse tipo de fosso ou poço de elevador, espaço confinado típico. Tá? Mas a unidade de grãos é pior ainda, né? Porque o silo, propriamente dito, né? Esse silo metálico, ou muitas vezes o silo de construção civil, né? Ele é um silo no qual já é um ponto-chave como já é considerado como espaço confinado. Né? Então, espaço confinado, eles são extremamente preocupantes, né? A gente sabe que a gente tem que ter um controle de dióxido de carbono e de outros gases dentro deles para qualquer tipo de trabalho. A gente sabe que outra coisa chave também, falando de silos, é o afogamento, né? O engolfinhamento, né? Então, nunca entrar dentro de um silo. Isso não acontece na área de sementes, mas pode acontecer muito na área de grãos. Nunca entrar no silo sozinho, né? Ter todo o procedimento, né? Todo o aparato para se entrar dentro do silo. Isso é extremamente perigoso, né? E outra coisa que a gente, como técnico aí, né, do produto propriamente dito e não do trabalhador no sentido, se a gente garantir, né, manter então, né, as condições ideais daquele produto, né, se a gente tiver uma armazenagem adequada, uma aeração adequada, pouco a gente vai ter que entrar, né, e claro, né, não se admite mais unidades que não tenham termometria, e hoje em dia a gente tem processos de termometria, né, e levantamentos de termometria do mais alto nível, então acho que não tem desculpa, né, a gente sabe que tem unidades antigas, mas a gente também sabe que tem várias adaptações fáceis de fazer, no qual contrate, então, os nossos colegas, os nossos egressos, para ajudar vocês nesse tipo de assunto, porque realmente é bastante importante. A gente o Alex, acho que disse também bastante disso, né, mas para a gente terminar a live, até porque o Instagram derruba a gente quando a gente chega em 1 hora, né, essa questão ao Covid-19, né, a gente está numa pandemia, o Alex foi muito feliz em dizer, né, que a gente, isso está ainda dentro da área urbana, chegando na área rural, vamos dizer assim, mas chegar ao campo propriamente dito, né, a gente vai ter que tomar certos cuidados, porque a gente tem uma cultura diferenciada no campo, né? Então a gente tem uma população do campo, né, mais envelhecida que a população da cidade, né? E essa questão, e muitas vezes a gente não tem estrutura de higiene adequada, né? A gente não tem uma água potável próxima para se lavar a mão, né? O detergente, o sabonete próximo da gente, né? Que água e sabão é a melhor, sempre a melhor opção, né, para a questão de vírus, né, não estamos falando só do vírus, do coronavírus, né, dessa síndrome respiratória, mas de qualquer outro vírus, né. Acho que a gente vai ter que, junto ao sistema de gestão de manutenção de equipamentos, né, isso dentro da UBS, mas também o Alex frisou, né, de veículos automotores, né, então tratores, autopropelidos, caminhões, né, que a gente tenha essa higienização, né, que a gente tenha pé dilúvio, rodolúvio, ou que seja assim, né. Outra coisa, essa questão de não trocar objetos, né, que a gente tenha um objeto próprio, pessoal, então garrafa de água,
talher, né? Porque muitas vezes aí a pessoa não leva copo, então tu empresta a garrafa tua de água e isso muitas vezes o que a gente diz, né, que é uma frescura, né? Não, a gente não, eu posso compartilhar, não é uma questão de frescura, né? Eu acho que é uma questão de higiene para a gente garantir que aquele colega ou que nós mesmos estejamos saudáveis, né? Então isso a gente tem que entender isso, né? Outra coisa, né? Todo sintoma de gripe coloca esse principalmente a gente está lidando com o equipamento, né? A gente tem que fazer o afastamento desse funcionário para outro tipo de serviço, ou até mesmo agora na pandemia, ele tem que ir para casa, tem que ficar afastado, até entender que tipo de sintoma que ele está trabalhando, né? Então, o ambiente ventilado é uma coisa chave, a gente tem que trabalhar com o ambiente ventilado, né? Cada vez mais, né? Essa higiene etiqueta respiratória, esse é o termo que está todo mundo usando, né? Ao invés de tossir, né, sobre a mão, mas também a gente não pode tossir, né, ou cuspir, ou espirrar, né, da maneira que a gente sempre fez. Então a gente culturalmente a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Então isso é bastante complexo. A gente vai ter que ter que entender como é que a gente vai trabalhar com isso. Bom, tenho mais uma pergunta aqui da Camila. Peraí, Camila, que o fundo tá ruim para que a gente leia aqui. A gente vai dar uma melhoradinha tirando aqui este fundo, tá? Mas a gente gostaria de agradecer, então, ao Alex Leal de Oliveira, né, professor do IFE Baiano, pelas ajudas aqui, né, a esclarecer os nossos dados, né, e vamos ver aqui, Camila, desculpa, não vou conseguir ver, sumiu. Camila, bota a tua pergunta de novo, bota ali na perguntinha, por favor, tá? E a gente espera, então, que algumas dúvidas tenham sido tomadas, que a gente tenha provocado aí os colegas nesse intuito de saúde e segurança do trabalho. E não se esqueçam que na quinta-feira que vem, às 14 horas, nosso tema será sementes florestais, né, que tem tanta coisa para se trabalhar. Nós vamos estar com um professor do Rio Grande do Norte, o professor Mauro Pacheco, com a gente aqui, e também os colegas, então, Romário Pinheiro e Elson Júnior, tá? Falando um pouco de sementes florestais, porque tem muita coisa para a gente comentar nessa área também, tá? Um abraço para todo mundo e até semana que vem.